Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do CUP, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom final de tarde, de sexta-feira. Eu estou passando aqui para deixar essa mensagem e hoje mais assim especificamente uma mensagem para os pais, né? Estamos aí nos aproximando do domingo. Dia dos Pais, dia em que as famílias estarão reunidas, né? Homenageando o papai. Né? Olha, nós vivemos numa época em que os papéis, as responsabilidades, importâncias, né, de atributos assim dentro da família estão cada vez mais questionados, redefinidos, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela estabelece claramente a responsabilidade dos pais como sacerdotes do lar, né? Quando nós falamos sacerdotes, porque nós temos respaldo bíblico para isso, né? E este papel não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade sagrada, dada por Deus a cada pai cristão, e eu diria até mesmo ao não cristão, né? A ideia de sacerdócio, né, ela num contexto, vamos dizer assim, bíblico, ela refere-se à mediação entre Deus e os homens, né? E dentro do lar, o pai é chamado para ser esse mediador espiritual, né? Guiando sua família na fé, no conhecimento de Deus. Então, todo pai tem um chamado ao sacerdócio. Lá, quando nós olhamos a Bíblia, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, ele afirma que nós somos geração eleita, sacerdócio real, né? Então, nós vemos aqui que Paulo, que é melhor Pedro, ele nos lembra que nós somos uma geração eleita, o sacerdócio real, né? Uma colocação, uma posição de honra, né? E essa declaração não se aplica apenas aos líderes da igreja, né? Mas a todos os crentes, principalmente os pais, né? Então, como sacerdotes do lar, os pais têm responsabilidades, né? De interceder pela família, assim como os sacerdotes no Antigo Testamento, eles intercediam pelo povo, né? E os pais devem interceder constantemente por sua esposa, por seus filhos, né? Ah, nós devemos entender que o pai, como sacerdote, deve apresentar-se constantemente diante de Deus, em oração, né, em súplica, e deve ensinar a palavra, dirigir, né, ensinar diligentemente os mandamentos de Deus aos seus filhos, falando deles para quando estiverem em casa, andando pelo caminho, né, ao deitar-se, ao levantar-se, o pai deve ser o principal educador espiritual dos seus filhos, né? Devem procurar ser exemplo de vida, vida santa. Sacerdócio exige, acima de tudo, uma vida de santidade, né? Então, os pais devem viver de acordo com os padrões de Deus, sendo exemplo de integridade, amor, justiça para os seus filhos, para a sua família. Ser sacerdote no lar não é apenas um título, né? Como eu falei, mas envolve ações práticas, né, e consistentes no dia a dia, como o culto doméstico, que eu entendo ser um dos principais deveres de um pai sacerdote, né? Estabelecer, liderar o culto doméstico, onde a família se reúne, se junta à mesa para ler a Bíblia, orar e louvar a Deus juntos, né? Então, este é um papel, ou melhor, esse é um tempo para a instrução, né, espiritual, fortalecimento dos laços familiares. O ide de Jesus, né, para fazer discípulos, como por todo a terra, né, começa discipulando os filhos. Né? Eu acho que a família, a casa, o lar,
é o primeiro campo a ser evangelizado. E isso envolve muito mais do que ensinar. Trata-se de caminhar com eles na jornada da fé, né? Orientando os filhos, a família em suas decisões e sendo um apoio moral, né? Em suas dificuldades, em suas dúvidas, né? Então, o pai é aquele que a família se abriga e confia, e por isso é, deseja ter proteção dele sempre, né? Proteção espiritual é, um, uma responsabilidade muito importante, proteger sua família de influências espirituais, ataques demoníacos, negativos, né? Guiando sempre ao discernimento e na escolha dos melhores caminhos, nas melhores decisões, a escolha de amigos, né? A escolha de entretenimentos e outras influências externas. Agora, esse ministério, claro, né? Ele tem responsabilidade, desafios, mas também tem recompensas, né? Nós vivemos em um mundo que constantemente nós vemos aí os desafios aos valores bíblicos e muitos pais, né, se sentem inadequados ou sobrecarregados com essa responsabilidade, mas Deus não chama os pais para exercer um sacerdócio para o qual ele não os capacite, né? É importante que os pais também busquem a Deus para obter força, sabedoria, capacitação, entendimento, discernimento, dons espirituais, né? E, acima de tudo, graça, né? Para cumprir esse papel. Então, as recompensas, por outro lado, são eternas, né? Ver seus filhos andando nos caminhos do Senhor, isso é muito bom, irmão. E crescendo na fé, é uma alegria muito grande para um pai, né? Então, além disso, né, o testemunho de uma família que serve a Deus tem um impacto poderoso na sociedade, né? Uma base, né, que muitas vezes reflete no lugar onde vive, na casa onde vive, para os vizinhos, para a comunidade, né? Isso é muito importante e influencia famílias, né? E até mesmo comunidades inteiras, né? Então, o papai que me ouve nesse dia, se avaliando como você tem exercido seu papel de sacerdote no lar. Se ainda não há um momento regular do culto doméstico em sua casa, estabeleça um. Comece a praticar isso, ore diariamente, né, por sua esposa, por seus filhos, pedindo a Deus que os proteja e os guie. Ensine a palavra de Deus, não apenas com palavras, mas com ações que reflitam o caráter de Cristo. Deus chama cada pai a ser sacerdote de sua casa. Um chamado sagrado, né, de grande responsabilidade. Então, saiba que, ao abraçar este papel, você tem o privilégio de liderar suas famílias, né, no caminho da fé, influenciando não apenas esta geração, mas também as gerações futuras, né? Que cada pai, eu desejo que cada pai possa tomar a decisão de ser o sacerdote que Deus chamou para si, né? Para a glória de Deus e para o bem da sua família. Amém? Olha, feliz Dia dos Pais, que seja um ambiente maravilhoso, né? De paz, de unidade, de comunhão, que você tenha a sua família, papai, ao seu redor nesse domingo, né? Celebre ao nosso Pai Celestial, né? Que nos ama indefinidamente, né? O amor de Deus, ele transcende, né? O nosso entendimento. Amém? Fica com Deus, um bom final de semana, tudo de bom para sua casa, sua família. Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Olha, inscreva-se nesse canal, né? Dá o seu like, né? Toca no sininho para receber mensagens que virão e, com certeza, Deus estará no teu coração. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus.